Olá, galera, aqui é o professor Henrique, estamos aqui para mais uma aula de matemática, tá? E o assunto de hoje, porcentagem. Vamos trabalhar algumas dicas, algumas formas de responder algumas questões, tá certo? Então, o foco dessa aula de porcentagem é justamente a respeito de encontrar a porcentagem referente a uma quantidade. Vocês vão entender o significado disso aqui no próximo slide, tá certo? Então, o objetivo dessa aula é encontrarmos a porcentagem referente à quantidade de algo ou de alguma coisa, tá certo? Então, vejamos aqui. Preciso que vocês observem esses três exemplos aqui. Nesses três exemplos, a gente vai destacar algumas coisas e eu preciso que vocês observem aqui o que é que tem em comum entre os três exemplos aqui. Então, vamos lá. Primeiro, quantos por cento é 5 de 40 reais? Segundo exemplo, no colégio do meu bairro estudam 1.600 alunos, dos quais 720 são meninos. Qual é a porcentagem referente à quantidade de meninas nesse colégio? Segundo exemplo. Terceiro exemplo, Rafael prepara um copo de suco misturando 120 ml de água e 80 de suco de fruta, concentrado. Qual é a taxa percentual de água nessa mistura? Pergunta: o que é que nos três exemplos tem em comum? Aí a gente observa que, olha a pergunta: quantos o quê? Quantos por cento? Porcentagem, né? Por cento é porcentagem. Olha o segundo exemplo: qual é a porcentagem? Qual é a porcentagem referente a... Terceiro exemplo: qual é a taxa percentual? Então, observem aqui que essas três situações aqui, elas estão todas centradas, todas visando a porcentagem. Só que, diferentemente de outros momentos que a gente estava respondendo, aqui pede-se para que a gente encontre a porcentagem referente a um certo valor ou a uma certa quantidade. E para isso nós temos duas maneiras para se resolver isso aqui. A regra de 3, tá? Que possivelmente alguns podem ter visto já isso, outros não, irão ver. E tem um macete que eu vou passar para vocês. Qual é esse macete? O macete se resume a isso aqui, ó. Vocês vão observar muito chamando isso aqui do quero todo, tá? Quero todo é justamente o macete que eu vou usar para resolver, para encontrar a porcentagem de uma quantidade, tá certo? Vamos entender esse quero todo aqui, ó. O quero nada mais é aquilo que queremos encontrar. No caso, na primeira questão, no primeiro exemplo aqui, quantos por cento é de 5 de 40 reais? O que é que eu quero? Eu quero encontrar a porcentagem referente de 5. Então, eu quero como se fosse o 5 em forma de porcentagem. Só que é a porcentagem se referindo a esses 5 reais aqui. No primeiro caso. Vamos agora falar sobre o todo. O que é o todo? O todo é o total. Então, o quero, que é a parte do numerador, que é a parte de cima, é aquilo que eu quero encontrar, tá? O todo, que é a parte de baixo, é o total do enunciado ou o total no contexto da questão. Vejamos aqui no primeiro caso. Quantos por cento é 5 de 40 reais? Vamos logo para o todo, que é o mais fácil da gente encontrar. Quem é o todo aqui? Quem é o todo aqui? Ora, se eu tenho 40 reais e ele quer saber os 5, né? Dos 40, então o meu todo seria o quê? Deixa eu colocar aqui. O todo é os 40 reais, ou seja, é o 40. O todo seria o 40, tá? E o que que eu quero? Eu quero quantos por cento de 5? Quer saber o quê? Quantos por cento é 5 reais? Então, o que eu quero, a porcentagem referente a quem? Aos 5 reais. Então, o meu 5 é o que eu quero, só que a porcentagem referente a esses 5 reais. Então, olha, que agora a gente acabou de encontrar. O 40 é o meu todo, tá? E o 5 é o que eu quero, tá? Não é exatamente os 5, né? O que eu quero é a porcentagem referente ao 5.
mas a gente pode fazer essa associação, tá? Então, essa é a ideia aqui no primeiro exemplo. Olha no segundo exemplo. No colégio do meu bairro, estudam 1.600 alunos, dos quais 720 são meninos. Qual é a porcentagem referente à quantidade de meninos desse colégio? Primeiro, procura o todo aqui. O todo aqui estudam nesse colégio o quê? 1.600 alunos. Então, se estudam essa quantidade no colégio, é porque é o meu todo. É o meu todo. E aí, pergunta, quem seria o quero aqui? O quero, nessa situação, como ele está se referindo às meninas, tá? Ó, como ele está se referindo às meninas, observa aqui que 720 são meninos. Então, para a gente encontrar as meninas, é só subtrair os 1.600 dos 720. Não somente a gente subtrair a quantidade de alunos pela quantidade de meninos e a gente vai ter a quantidade de meninas. Subtraindo 1.600 de 720, a gente vai encontrar 880 meninas. Então, esse seria o quero, tá? Então, 720 são meninos e 880 são meninas. Então, esse é o que eu quero. Por que é o 820 e não 720? Porque a questão é querendo saber a porcentagem referente às meninas. Se fosse em relação aos meninos, eu iria utilizar o quê? Iria utilizar o 720. Perfeito? Tá claro aí, pessoal? Para a gente finalizar essa ideia do encontrar o quero e o todo no enunciado, olha essa outra aqui. Rafael prepara um copo de suco misturando 120 ml de água e 80 de suco de fruta concentrado. Aí vamos lá. Qual é a taxa percentual de água nessa mistura? Primeiro, qual é o todo aqui? O copo de suco ele será feito com 120 ml de água e 80 de suco concentrado, totalizando uma quantidade de quantos mililitros aqui? De 200. Ó, de 200. Então, esses 200 mililitros, isso quer dizer que é o nosso todo, tá? Que é o nosso todo. Cuidado com as questões. Algumas delas vêm trazendo para a gente essa ideia, tá? Mais clara, mais objetiva, de quem é o todo e de quem é o quero. Outras questões são mais trabalhadas, e aí você precisa ler, compreender mesmo o enunciado da questão para retirar o todo e o quero, tá? Então vamos lá. Se o todo é o meu 200, quem é o que eu quero? O que é que é aquilo que nós queremos encontrar? Vamos lá para a parte do final, né? O foco da pergunta. Qual é a taxa percentual de quê? Da água misturada, ó. E aí a gente vai olhar que a água misturada foram colocadas quantos mililitros de água? 120. Então, 120 seria o nosso quero, tá? 120 seria o nosso quero. Perfeito? Deu para captar? Então, só reforçando a ideia. Quando é que a gente usa a ideia do quero todo? Quando queremos saber a porcentagem de um valor de uma quantidade, tá? Como foram esses três exemplos aqui. Continuando a aula, veja aqui essa situação aqui que foi criada. Ó, R$3 é quantos por cento de R$5? Observe o seguinte, olha o que ele está pensando aqui, ó. Olha nessa problemática aqui. Ó, R$3 é quantos por cento de R$5? Aí vamos lá. Nessa situação, o objetivo é encontrar a porcentagem referente aos 3, tá? R$3. Assim, para esse tipo de questão, usaremos um macete. Olha o macete aqui novamente aparecendo, ó. O quero todo. Vamos lá. Quem é o todo aqui? O todo é os R$5, ó. Porque é o valor total que ele tem, ó. O todo é o total. Quem seria o quero aqui? Ora, ele quer saber esses R$3, quantos por cento ele corresponde dos 5. Então, vamos lá. Solução do problema. O quero é a porcentagem que representa os 3. O todo, o total é 5. Então, observa. É só substituir, ó. Se 3 é o valor que eu almejo, que a gente deseja, tá? Encontrar a porcentagem dele, então é o que eu quero, né? Então, 3 só que é
a porcentagem referente a esse 3. Então, substitui o 3 na parte de cima do quero. E o total, quem é aqui? O total é 5. Ó, o total é 5. Então, é só dividir 3 dividido para 5. E aí, vamos fazer essas continhas, tá? Para vocês começarem a exercitar essas divisõezinhas aqui. Vamos aqui. Observe essa conta aqui, tá? Ó, 3 dividido para 5. Então, vamos lá. 3 dividido para 5. O 3 ele não dá para dividir para 5 porque é menor. Então, todas as vezes que o dividendo for menor do que o divisor, ou seja, o que estiver fora aqui, ó, for menor, que é o caso do 3, você acrescenta o quê? Acrescenta um zero no dividendo e automaticamente acrescenta o zero e a vírgula no quociente, porque vai ser um número menor que 1, tá? Então, agora eu tenho 30 dividido para quanto? Dividido para 5. 30 dividido para 5 dá 6. Mas como é que eu sei que dá 6? É só você somar esse 5 aqui e somando esse 5 até chegar exatamente no 30 ou próximo dele. Vamos aqui, ó, 5 mais 5, 10, mais 5, 15, mais 5, 20, mais 5, 25 e por último mais 5, 30. E aí observa que deu quanto para chegar no 30 ou próximo dele? Deu 6. Então isso quer dizer que 30 dividido para 5, o resultado é 6. 6 vezes 5 vai dar 30. E 30 menos o 30, o resultado é 0. Perfeita a ideia aqui? Beleza. Continuando, agora observa que aqui foi o resultado da divisão, tá? Ainda não está na forma percentual. É a representação da porcentagem, mas ainda nós não temos a taxa percentual, que é o que se pede na questão, tá? Então, o que eu faço? Para pegar esse número decimal e trazer para taxa percentual. É só multiplicar isso aqui por 100, tá, gente? Ó, pega esse 0,6 e multiplica por 100, ó, vezes 100. Multiplicar um número decimal por 100, gente, na multiplicação a vírgula ela vai para a direita, na divisão ela vai para a esquerda, quando estamos trabalhando com 10, com 100, com 1000 e assim segue. Como assim? Veja só. Deixa eu apagar essa divisãozinha aqui, tá? Ó, vou colocar um esquemazinho aqui para vocês. Se eu tiver um número ou dividido ou multiplicado por 10, ou por 100, ou até mesmo por 1000, ou seja, potências de 10, tá? Veja só, vou colocar aqui, ó, m de multiplicação do lado direito e esquerdo do divisão, tá? Ó, divisão, lado esquerdo, tá? Multiplicação, lado direito. O que quer dizer isso? Veja só. Observe esse esquemazinho aqui, tá? Se quiser, depois pode tirar até um print para gravar essa ideia. Então, vamos aqui agora, ó. Quando você tem uma divisão, que é esse D aqui, ó, que é o lado direito, lado esquerdo, viu? Uma divisão, vou até completar aqui, ó, divisão, tá? Multiplicação. Se você divide um número por 10, a vírgula, essa ideia de posição é da vírgula, tá? Que ela irá se deslocar. Se eu dividir o número por 10, a vírgula vai para esquerda. Se eu multiplico por 10, a vírgula ela vai para a direita. Mas vai andar quantas casas para um lado ou outro? Olha a quantidade de zeros do 10. Se só tem um zero, né, você pode associar essa ideia. Então, será uma casa. Então, isso quer dizer o quê? Se eu multiplico o número decimal, que é um número com vírgula, por 10, se eu multiplico, vai uma casa para a direita. Se eu divido o número por 10, vai uma casa para a esquerda.
A mesma coisa acontece com os outros, ó. Se eu multiplico agora o número por 100, a vírgula vai para a direita. Quantas casas? Olha a quantidade de zeros. 2 zeros, então, 2 casas para a direita. Se eu divido o número por 100, 2 casas para a esquerda. Se for por 1000, 3 casas para a direita na multiplicação. E na divisão, será 3 casas para a esquerda. Essa é a ideiazinha aqui, ó. Então, como o nosso foco ali está sendo por 100, tá? Como o nosso foco está sendo por 100 e é multiplicação, então eu vou ter a base disso aqui, ó. Tá? Então essa será a nossa ideia. Se eu multiplico o número por 100, a vírgula se deslocará 2 casas para a direita. Aí observa aqui, o que são as casas? As casas são os algarismos que a gente tem. Nesse caso do 0,6, eu só tenho uma casa, que é o 6. Eu precisaria deslocar a vírgula quantas casas? 2 casas. E agora, como é que eu faço? Qual seria a outra casa? Muito bem, o 0, ó. Então, essa vírgula agora irá pular as 2 casas. Uma casa será o 6, a outra casa será o 0. Então, ela vai ficar após o algarismo 0. Então, isso quer dizer o quê? Vou colocar aqui. Será 60%. Essa é a taxa percentual. Essa é a porcentagem da taxa percentual, tá? Então, R$3,05 corresponde a uma taxa de 60% em relação aos R$5. Deu para entender, pessoal, a ideia? Voltando para a nossa tela, foi isso que foi feito aqui, ó. 3 dividiu para 5, deu 0,6. Multiplicou por 100. Toda vez que você quiser multiplicar, você multiplicar o número decimal por 100, você irá encontrar a porcentagem, ó, 60%. Perfeito? Então, portanto, R$3 correspondem a uma taxa percentual de 60% dos R$5. Essa é a conclusão. Perfeito? Continuando a nossa aula, outro exemplo respondido, vamos lá? Vamos marcar, vamos ler, fazer a leitura e depois tirar as informações. Em uma partida de basquetebol, obtemos um índice de aproveitamento de lances livres de um jogador calculando a razão percentual entre o número de acertos e o total de lances livres cobrados por esse jogador. Qual é o índice de aproveitamento de um jogador que acertou 12 dos 15 lances livres que cobrou uma partida de voleibol, de basquetebol? Vamos lá. Fez a leitura? Agora vai com mais atenção, com mais cuidado. O que pede a questão? Qual é o índice de aproveitamento de um jogador que acertou? Índice, pessoal, é uma outra maneira de mostrar o percentual, tá? Que se pede para a gente calcular o percentual, a porcentagem, tá? Então, qual é o índice de aproveitamento de um jogador que acertou o quê? 12 de 15 lances livres. Esse enunciado está mais claro, está mais nítido quem é o todo e quem é o quero. Mas observa que o índice que se fala aqui é o percentual, ó, tá? É o percentual. Então, olha só, quem é o todo? Observa aqui, lembrando que essa situação ela está pedindo a porcentagem, então eu vou resolver pelo macete do quero todo. Quero é a parte de cima e o todo é a parte de baixo. Observa aqui que quantos lances ele cobrou? 15. Então, o total de lances que ele fez, que ele lançou, no caso, os lançamentos, a quantidade de lançamento total é o quê? 15 lances. Então, 15 é o total de lances que ele fez, que ele realizou. Acertou quantos? Porque observe que a questão está focando qual é o índice de aproveitamento de jogador que acertou 12 lances livres. Então, que acertou, ó. O foco está nos acertos. Então, 12, ele quer saber o percentual dos 12 acertos. Então, o que é que eu quero? A porcentagem que representa os 12 acertos, ó. Então, é só dividir 12 dividido para 15. Então, mais uma vez, 12 dividido para 15, a gente vai fazer essa divisão para vocês se adaptarem a essa ideia, tá? Para não errarem esses tipos de questões. Então, vamos lá. 12 dividido para 15.
Quem quiser pode simplificar isso aqui por 3, que vai dar 4 sobre 5, né? Mais tranquilo, ó. 12 dividido para 15. Como o dividendo é menor do que o divisor, a gente já sabe como proceder, né? Acrescentar um zero no dividendo e zero a vírgula no quociente, porque vai ser menor do que 1 o valor da divisão. Se fosse 1 para cada, no caso, se fosse dividir 12 para o 15, se fosse 1 aqui deveria ter 15, né? Mas enfim, vamos lá. Então agora é 120 dividido para 15. Se você começar a somar os 15, se na hora der uma bugada, começar a somar os 15, mais 15, mais 15, mais 15, você vai encontrar um número ou exatamente 120 ou próximo de 120, tá? Não pode passar. Então aqui eu vou encontrar o quê? 8. Então 120 dividido para 15 dá 8, que vai dar 120. Que vai dar no resultado o resto zero. Isso quer dizer que o resultado dessa divisão é 0,8. E a gente já sabe que esse aqui ainda não está na sua forma, na forma percentual, né? É uma representação da porcentagem, mas não é a porcentagem, tá? A porcentagem ela é usualmente representada e pedida com o símbolo de porcentagem ao lado, né? E aí a gente vai fazer o quê? Vai multiplicar isso aqui por 100. Lembra? Quando a gente multiplica o número por 100, a vírgula vai para a direita ou para a esquerda? Isso, para a direita. Para a esquerda é a divisão, tá? Então, vai deslocar essa vírgula para a direita, ó. Quantas casas? Vou apagar aqui essa divisão. Vai quantas casas para a direita aqui? 2 casas. Porque são 2 zeros, a multiplicação por 100, né? Só temos uma casa que é o 8. A outra casa vai ser quem? O 0. Muito bem. Então, vamos ter um total de quantos por cento? De 80%, que corresponde a R$12,15, tá? Voltando para a nossa tela, foi isso que a gente fez, ó. Multiplicamos, dividimos, deu 0,8, multiplicamos por 100, encontramos 80%. Assim, o jogador teve um índice de 80% dos lances livres, foi um índice muito alto, perfeito? Então, gente, feito esses dois exemplos, passado para vocês as ideias, vai ficar essa atividadezinha para vocês tentarem fazer, tem no material, tá? Então, tentem primeiro ler com atenção, tirar as informações, tirar o quero, tirar o todo, e depois resolver, perfeito? Valeu, gente, até a próxima aula.